Beleza, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia, Aqui é Felipe Zapalá. show de bola, esse é o Patercast, um movimento para resgatar a paternidade. Isso aí, Você tá bem, brother? tô bem você. Bem, então tá bom, vamos falar hoje paternidade na arte, a gente vai falar sobre o filme que lançou recentemente, cheio de polêmica, Som da Liberdade, o Sound of Freedom. Você assistiu? Assisti. Você assistiu? Assisti. Assistiu aonde? Assisti no Cinemark do Pátio Paulista. E você? No Dourado. Assistiu de... Ah, assistiu Fazia, no domingo, né? foi. Fazia tempo que eu não ia no cinema, hein? É? Agora com stream, né? Sim, praticamente Ah, esquece mas eu também. curto no cinema. Bom, a gente estava aqui conversando sobre o filme e acho que tem muitas formas de você olhar para uma obra de arte em geral, né? Você consegue olhar para ela sobre muitos aspectos. Mas uma das coisas que a gente já conversou de largada, a gente não quer entrar em nenhuma polêmica ideológica falando sobre o filme, se ele é desse lado, se ele é daquele lado, tanto faz. Eu não quero, nem é o nosso propósito aqui. O nosso propósito é falar sobre paternidade. Então, se você está nesse podcast aqui ouvindo e vai mandar um monte de mensagem de ódio porque a gente assistiu o filme, a gente não está metendo pau no filme, eu não vou publicar esses comentários. Isso é ditatorial, né? Um pouco. É, mas o podcast é nosso, a gente decide as perguntas que a gente publica, as que a gente não publica, né? É, Maravilha. Então tá bom. Isso dito, para falar que isso aqui não é uma peça de propaganda política nem nada do gênero, eu queria começar a discutir a respeito do filme em si. O que você achou do filme, Felipe? No geral, no a geral. mensagem. Na verdade, também acho que dá para falar sobre a mensagem, falar sobre aspectos um pouco mais técnicos do filme, Do mas eu queria filme. ver sua opinião. Cara, acho que a mensagem ela é poderosa, assim, né? Só, até já deixando uma dica, quem não saia do cinema sem ter acabado 100%, porque tem uma mensagem no final que metade do cinema vai embora. Uma cena, cena pós-crédito, né? É, pós-crédito fica no cantinho, falando em 2 minutos começa. Verdade. Eu vi que metade do cinema foi embora. E pra mim a mensagem final ela é bem relevante. Mas por que você acha que as pessoas vão embora? Acho que o pessoal não tem, é muito imediatista, né? Não tem muita paciência. Não, Se é tá depois, escrito ali, pô. eu não sei. Eu não gosto. Eu gosto de aproveitar 100% das Ó, coisas. Então, será que o filme é tão pesado que a galera puxa o carro? Fica muito impactado. Na sessão que eu assisti, um cara saiu no meio. sério? Você lembra, Messias? Você não viu? Teve um cara que saiu no meio, do meu lado. Eu não Ele não sei. foi no banheiro, não? Ah, mano, eu não vi ele voltando. Não, o filme é pesado, cara. Não é fácil É, de. é porque eu acho que também depende da cabeça da pessoa. Porque assim, se você vai assistir, sei lá, um filme normal, que não seja de super-herói, que seja um filme normal. E aí tem algo no final a mais ali que vai. Talvez você vá embora. Mas como é um filme que passa uma mensagem, dependendo da cabeça da pessoa, ou do propósito, ou do que significa, é que eu acho que pra gente, esse filme, a gente já sabia que era um filme relevante. Então você já vai querendo absorver 100% daquela experiência. Mas aí eu tenho uma má notícia para você. Qual? Acho que as pessoas estão mais curiosas para ver a cena pós-crédito da Marvel, que vai trazer prazer para elas, do que para ser ainda mais confrontado no final de um filme Ponto. como esse, Concordo cem por né? cento Acho que aí fica a crítica para nossa conduta. O que que a gente está buscando, né? Entretenimento sei lá, ou a realidade, ser conectado com os problemas, né? Inclusive, assim, se você é muito sensível para questões infantis, se você está grávida, se você tem filho muito pequeno, que nem o Johnny, que a esposa não vai, não vá mesmo, tudo bem. É um Uhum. filme pesado. Não é um divertimento puro e simples, não é ir lá assistir Avatar, entendeu? Sim. Você vai sair impactado. Bom, é, o que que você achou do enredo em si? Porque, porque tem uma peça ficcional adaptada de fatos reais, né? O que que você achou? Cara, eu fiquei bem surpreso com ele. O filme começa falando que é fatos reais, né? Aham. Só que quando começa a desenrolar, você fica surpreso. E cheguei até em certo ponto. Você já assistiu um filme e você
viu uma propaganda falando que era fatos reais, aí você começa a assistir o filme, e o fato de ser fatos reais, ele muda a tua cabeça sobre o filme. Tipo, não é uma ficção, não é algo inventado, é a realidade. Mas durante os fatos vão ficando cada vez mais pesados, que você chega a duvidar com as pessoas que estão relacionadas ao caso. Você duvida se é real ou não. Porque em certo ponto eu achei que a mensagem era real, é um problema real, mas com boa parte fictícia. Tipo, personagens fictícios. E nesse ponto foi realmente surpreendente, porque chega ali no final e você tem fotos Do cara. mostrando a Cara. realidade de todos os envolvidos, não só do cara, né? Mas das pessoas que estão do outro lado também. Não, mas isso me leva para um ponto que a gente tinha conversado, que é a dificuldade que o ser humano tem de se conectar com fatos tão maus ou com maldades tão perversas. Você sabe que depois da primeira, eu li isso em algum lugar, sei lá onde, mas depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma crise na literatura ficcional de romance, porque o Hitler tinha sido muito pior que os piores vilões já imaginados. Então, tipo, eles pararam e falaram assim, caraca, a Você já gente não ouviu falar disso? conseguiu. Já viu? A gente não conseguiu imaginar algo tão ruim quanto a realidade nos proporcionou, entendeu? Então, Sim. talvez a dificuldade nossa. Inclusive, a Paula ela não gosta de assistir filme que é baseado em fatos reais, porque ela prefere ter um escape para falar, isso aqui foi imaginado. Então, assistir um filme como esse. E para quem não assistiu e não quer spoiler, é melhor segurar para não ouvir esse podcast também, né? Melhor. Assiste e depois ouve. Spoiler alert. É, mas quando você está vendo toda aquela situação, aquelas coisas tão medonhas, bizarras, e você fala, cara, isso tudo é verdade, eu acho que o cérebro da gente dá uma bugada, fala assim, não é possível isso. Não é É possível. pesado. Quem faz essas coisas, né? Sim. Ah, mas eu creio que você estava falando são duas comparativos, né? A parte técnica e a parte da mensagem. Sim. Eu acho que a mensagem ela é muito bem passada, Aham. com pitadas dramáticas, assim, que te leva em certos momentos a você duvidar do que você está vendo, porque é bem forte. E eu acho que isso eles conseguem sim passar a mensagem através da própria música, através da própria as cenas que tem o principal que é o Timoteu, Uhum. o olhar dele, a lágrima no olho, Sim. a postura dele, ele vendo aquilo. Eu curti muito ver a transformação que ele tem de quando ele precisa jogar o jogo dos caras, porque Ah, no comecinho, né? no Com começo o primeiro cara. ele precisa jogar o jogo do cara ali para ter um acesso. E aí ele tem o sangue frio, que você vê que, cara, ele se transforma ali naquele ponto, né? Ele faz uma cara diferente, ele vai e tenta jogar o jogo do cara ali. Então você percebe que existe o cara para combater, para ajudar a combater, ele precisa ter uma energia além. Não simplesmente eu tô aqui para combater, o cara precisa tipo assim, meio que se vestir do mal para poder estar ali. Cara, isso Doideira, né? pra mim eu não Aquela, conseguiria fazer aquilo. aquela cena do restaurante que ele pega o cara e que ele manda um versículo bíblico para ele e o cara não entende. Ele prende o cara ali, é muito boa aquela cena, Muito né? bom, Que é a, verdade. a consagração daquele Aham. projeto. Mas eu achei que assim, a mensagem é muito poderosa, mas eu achei que o filme em si, em alguns momentos, eu senti um pouco solto no roteiro. Hum. Sabe, que ele começa bem amarrado, mas depois eu senti um pouco solto. Então, assim, como uma peça de cinema em si, eu acho que tem outros melhores, Ah, sim. Eu acho né? que quando a gente compara em questões de filme mesmo, ele teria uma nota de, sei lá, uma nota 7 sei lá. É, Ele é não que a seria. mensagem é tão poderosa que ultrapassa a própria questão técnica bom, deixa eu. Enquanto a gente estava conversando, a gente estava pensando assim, qual que é a alma do que a gente quer tirar desse filme, né? E eu senti que a coisa mais, pelo menos que mais me impactou no filme foi
o posicionamento do ator principal, do personagem principal, que é o Tim Ballard. Então, ele era um cara que, até para quem talvez não tenha entendido tanto, ou quem não assistiu o filme e está ouvindo o podcast de qualquer forma, ele era um policial que trabalhava na captura de pedófilos. Aí o filme começa com ele fazendo uma captura com um rapaz que está participando disso pela primeira vez, e eles capturam o pedófilo, e aí, depois que eles capturam esse rapaz que está pela primeira vez, ele vai num arquivo que esse pedófilo tem, e ele começa a ver as fotos, que o pedófilo tem um arquivo enorme de fotos e filmes, e ele começa a ver as fotos, e o cara fica muito impactado e pergunta pro Tim, cara, como é que você aguenta isso? Então, a primeira coisa é como é que você aguenta, e a segunda coisa é quantas crianças você resgatou? E aí isso instala uma crise no personagem principal, que é o Tim Ballard, que ele percebe, cara, como é que eu me acostumei com isso e como é que eu não tomei uma providência para, de fato, ir no problema principal, porque tirar o pedófilo, prender o pedófilo, tá certo, é bom, Pro mas futuro, né? assim, é a mesma coisa que você prender o cara que consome a droga. Mas você tem dois outros problemas para resolver. Um, o cara que produz a droga, e dois, por que que as pessoas estão procurando a droga, né? Então, talvez E nesse você. caso, a própria droga, né? Sim, assim, mas Que, eu imagino o seguinte, ó. Você prendeu o pedófilo, tá bom, mas talvez aham. você tenha que atacar um problema cultural, que é por que que isso está crescendo tanto, essa pedofilia, o que está acontecendo na sociedade que as pessoas estão indo atrás disso, e dois, de onde está surgindo a matéria-prima para fazer isso. Isso que a crise que foi instalada na cabeça do Tim Ballard foi, cara, eu nunca ataquei a fonte disso, que os sequestradores de crianças. E aí que ele toma uma posição, né? O que que você acha? Isso para mim foi o que mais impactou, assim, eu me É. vi ali e falei assim, caraca, esse cara, ele tá em crise agora. É que isso, em mim, pelo menos, já foi muito crise também, porque, de alguma forma, por mais que eu via algumas coisas, eu não sabia o que eu ia encontrar no filme. Se era simplesmente aquela coisa, nossa, por que será Basicamente. que essas crianças são sequestradas, essas crianças são tomadas? Será, você não quer De onde que, saiu isso, que né? for, que seja pelo motivo que é, né? Porque ali você percebe que no desenrolar do filme você tem a própria prostituição, Sim, você tem a própria pornografia, sim, porque tem essa ramificação, você tem o próprio trabalho escravo versus também sim, uma pedofilia ativa. Então você tem. O filme não aborda sobre isso, mas a gente sabe que tem a questão de órgãos também. sim. Tem muita coisa que pode sair. O cara no meio do filme ele fala assim: uma droga ela é vendida uma vez. Putz, essa frase é punk, hein? Uma criança ela é vendida durante, sei lá, o tempo que ela é criança, Ele de fala que 8 ela a pode ser 10 anos. vendida 10 vezes, não, 5 vezes por dia durante 10 anos. Cara, isso é muito pesado, velho. Ele fala isso no contexto de por que que o tráfico infantil e a pornografia infantil cresce mais do que o tráfico de drogas. Ó, Mas se você for pensar também, quando você rouba uma criança, alguém criou ela, não foi você, né? Porque a cocaína, os caras produzem a cocaína. hum, Agora, o maldito que rouba uma criança, ele não produziu a criança, né? Ele só tá tomando de alguém. sim. Um dos números que eles mostram é que os Estados Unidos movimenta 160 bilhões Né? de Não é dólares os Estados Unidos, é o mundo. ao mundo, 150 bi no mundo. no mundo, no mundo, Mas os Estados Unidos é o é o principal principal. consumidor disso. Então, aí leva aquela coisa que a gente estava conversando, né? Que você vê que existe é, um por região, porque assim, você tem aonde a criança é levada e você tem para onde a criança está indo. Aham. O maior consumidor é os Estados Unidos, mas onde as crianças são retiradas, quando você começa a ver as localizações, são localizações subdesenvolvidas. Sim, a pornografia, o material de vídeo vai para os Estados Unidos, mas o material humano não.
As crianças não. Tipo, eles não estão pegando crianças americanas para levar para os Estados Unidos. Eles estão. Não, mas nem as crianças. Acho que as crianças não vão para os Estados Unidos de uma forma ou de outra. Os Estados Unidos não recebe crianças em si. Recebe só o material pornográfico. E esse é um ponto que eu nunca parei para pensar. Por que será que aumentou tanto a pornografia e a própria pornografia infantil, sabe? Eu tenho uma sensação que eu já até aconselhei adolescentes que começam, isso é um ponto bem pesado de pornografia, mas que começa com uma pornografia, entre aspas, normal, e aí vai desenvolvendo para Níveis, né? níveis. Então, aí, por exemplo, uma vez um rapaz tinha de pornografia hétero para pornografia homossexual, e aí, quando ele me procurou, ele estava consumindo zoofilia. E aí, ele me procurou e falou, cara, isso claramente não é normal, eu preciso de ajuda. Zoofilia é sexo com animais, né? Exato. Talvez depois de zoofilia, talvez tenha pedofilia, não sei. Caraca. Mas, assim, eu tenho a sensação que é um buraco sem fundo, sabe? Mas Até um ponto do não consuma pornografia. Não, é, não é legal, não faz bem para o seu cérebro, tem um desrespeito enorme pelas pessoas. As pessoas dentro do mercado pornográfico, as mulheres costumam cometer suicídio, é um negócio horroroso. sim. Tipo, não é E sem engraçado, falar que entendeu? eles financiam essa questão do tráfico de crianças, da pornografia de crianças. Eu não Da, sei, você acha que é a mesma indústria? cara, porque assim, ó, olha o ponto. Um dos caras que era. Tem um cara que é bem interessante no enredo, que eu não lembro o nome dele agora, mas é um senhor que ele é um ex-traficante Ah, aquele na figurão. Colômbia lá. Ele participou do cartel de drogas lá do Pablo Escobar na época. O vampiro, é. Vampiro era o nome O dele. vampiro. Nome não, né? O apelido. E aí ele compra crianças Sim, pra libertar. sim, E aí buga a cabeça do Timoteu lá, porque sim. ele fala: Caraca, que esse cara esquisito aqui comprando criança pra libertar? Aí o cara conta o porquê ele fez aquilo. Ele fala que ele foi para um lugar que era um prostíbulo e ele vai se envolver com uma moça que ele acreditava ter ali os seus 25 anos. E ele vê que a menina tem as unhas pintadas de uma maneira mais infantil. Bichinho, né? E aí, quando ele começa no final a conversar com ela, ele descobre a verdadeira idade dela, que era acho que 14 anos, se eu não me engano. Então, cara, isso é surreal e eu creio que acontece na pornografia. É muito fácil você ver lá um vídeo, sei lá, tem uma menina que eles dizem que tem que é acima de 18 ou 21 anos. Tipo assim, se ela realmente tem, porque aí a gente já não já entra naquele campo que a gente não é especialista, mas é, o foco a pornografia é muito zoada, cara. Eu queria até falar um negócio que é um pouco, vamos dizer, é, bom, não é nada. Eu ia dar algum adjetivo besta, não é nada, é ruim. Eu creio sinceramente que se você é um homem casado, pai de família, você não deve consumir nenhum tipo de pornografia. Nenhum tipo. Não, se você receber no celular, você deleta o vídeo. Eu sei porque eu recebo. Assim, é uma tentação olhar aquele negócio. Talvez, assim, é uma prática antiga, mas você precisa deletar aquilo, não consumir, não comprar, não acessar, não ir atrás, porque isso me parece uma coisa que não é digna de um homem, entendeu? O que acontece por trás daquelas câmeras não é legal, entendeu? Sim, Assim, não é bacana você. Eu sei que as mulheres lá, elas são muito deprimidas, não é um negócio legal, mesmo quando se a menina é garota de programa, não é bacana, não é uma coisa que você quer para sua filha, não tem por que você dar risada vendo a filha dos outros, sabe? Então, é uma mensagem talvez bem forte. Se você faz isso, cara, não você, Felipe, né, mas você que está ouvindo, não faça mais. sim. Não é legal, não é um bom exemplo. Corta isso da sua vida, não vai te trazer bondade nenhuma, sabe? Até porque a gente entra numa baita hipocrisia, né, cara? De você estar olhando a filha de alguém, de você estar olhando É zoado. a,
é bizarro, porque quando você traz pra pessoas que você ama, É, ninguém quer, né? ninguém quer, cara. É pesado isso aqui, né? Exatamente. Tipo assim, caramba, você tem filha, você tem irmã, você tem tias, pessoas que você ama, e tudo bem, tem uma disfunção na escolha da pessoa estar ali, mas ao mesmo tempo, cara, essa disfunção poderia sim estar no seu ciclo, né? E aí? Então, e aí? O que você vai fazer? Você vai ficar vendo? Você vai repassar? Você vai Né? contribuir? Aliás, conecta com dentro do quando o Tim no filme ele se posiciona, algumas coisas geram o posicionamento dele, que dá pra gente um pouco de noção de comunidade, né? Uhum. Mas o parceiro dele instala uma crise nele. Assim, cara, como é que você aceita isso se você nunca salvou nenhuma criança? Aí o pai da menina, que é a Rocio, é o cara que conflita ou desafia ele, né? Que é o que você está falando agora de você queria que fosse sua filha fazendo vídeo pornô? Pois o pai da menina fala assim: imagina se fosse a sua filha, que você chega em casa e a cama dela tá vazia. Caraca, e ele tem 6 filhos, né? E não no filme, né? Mas né, ele é como um fato real, ele tem 6 filhos, o Não, Tim no Ballard. filme também, Eu sei, mas não é que no filme. né? Ele tem, né? Ele tem. Ele tem. E, e aí esse choque de realidade que o pai da menina que foi sequestrada traz serve para gente também se solidarizar com o sofrimento dos outros. Então, eu acho que a sociedade que a gente vive hoje, que é tão atomizada, tão é, egoísta, você assiste o sofrimento ali, dá risada daquilo, mas não consegue se colocar no lugar, entendeu? Não consegue gerar empatia em você. Então, se você assiste um filme pornô, não quero focar nisso, né? E você não consegue pensar que aquilo poderia ser uma filha sua, a sua irmã, a sua esposa, a sua mãe, qualquer mulher que você conhece, você te falta empatia. E essa falta de empatia é uma psicopatia. Sabia disso? Caraca, pesado. É pesado mesmo. Talvez a gente tenha que pensar nisso. Você está olhando, dando risada, ou se aproveitando de uma coisa dessa, você não está tendo empatia. É para você mesmo. Mas agora a Siri se mete nas minhas conversas. É uma psicopatia, entendeu? É muito zoado. Mas vamos continuar, não quero ficar também, né? Então, existe uma, essa, é, essa, 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 Eu tava falando da história, né? Do não, esse início. conflito que o pai da Rocio Uhum, traz. causa. Mas você sabe uma das coisas que mais me chama atenção e que mais me toca? Eu conversei com o Messias que ele assistiu comigo, como a esposa do cara apoia ele. É bem forte isso, né? E eu assisti aquele filme chamado The Covenant. Acontece a mesma coisa com o Jake Gyllenhaal. Que o cara, tem um momento que a esposa fala, cara, vai fazer o que você tem que fazer. E eu não sei se você sente isso com a Rafa, mas eu sinto, já falei isso para Paula, às vezes o que a gente precisa para fazer o que a gente precisa fazer é a nossa esposa chegar e falar assim, cara, vai e faz, entendeu? É isso. Isso é forte no filme, né? Muito, muito. Você comentou sobre isso comigo, você falou que isso te marcou também. Marcou. É, é bem maluco, porque ao mesmo tempo, quando ele volta pra casa, ele tem os 6 filhos ali e ele decide ir atrás de um filho que não é dele, né? Então, Isso me deixa meio em conflito, sabia? caraca, também, cara. E tipo, cara, e aí? É, Se é certo, se é errado, o que que. Eu assisti uma crítica do filme que, assim, era uma crítica técnica, hum, que é a jornada do herói. tá. Que a jornada do herói normalmente tem altos e baixos, né? E você se conecta com o herói por conta disso. O Tim, ele não tem baixos, ele constrói sempre lá em cima. Mas você reparou que ele tem algumas vitórias? Então, Hum. ele prende o primeiro pedófilo, aí ele solta as crianças e aí ele tem o grande final. Então, não é aquela jornada clássica de tipo do rock, sofre, 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 O sofre. dele é tudo só, é uma crescente, né? Ele tem vitórias, talvez isso deixe o filme um pouco mais leve, sabe? Ele tem E algumas vitórias no meio do caminho, ele salva o menininho, ele salva o então ele prende o menininho. pedófilo, ele salva o menininho, ele salva aquelas 50 crianças e por fim ele salva a Cara, Rocio. queria conhecer ele de verdade, porque o cara entrou numa selva, Mano, num país onde você não conhece.
E ele foi lá dentro sozinho. Você sabe que eu já li a biografia de alguns caras, assim, missionários, esses caras que fazem essas loucuras. Eu acho que, não querendo espiritualizar, mas eu acho que tem alguns chamados que Deus põe no seu coração e que você precisa realizar, senão você morre, sabe? E aí, meu, a sua família precisa entender. Que é a crise que você teve, lembra do Interestelar? Que Uhum, você falou, eu senti que ele estava pela aventura um pouco. sim, Então não é pela aventura. Então nesse filme eu não tive nenhuma sensação que ele estava pela aventura. também não. Ele estava pelo chamado mesmo, entendeu? Sim, Ele estava fazendo um sacrifício pessoal, a família dele estava sacrificando junto, correndo o risco de perder o pai, mas é porque uma coisa muito relevante, um chamado que queimou no coração dele, que a esposa dele sentiu também. Então não é pela farra, eles estavam ali pelo chamado mesmo, né? E aí quando é desse jeito, faz sentido. Talvez isso que seja o ponto do nosso conflito. Você não vai abrir mão da sua família pela farra ou pelo hype, entendeu? Você vai, se você sentir um chamado e você sofrer, falar assim, cara, eu não vou viver, sabe? A gente vai orar junto, minha esposa vai concordar com isso e aí tudo bem. Mas não a revelia porque é bacana, entendeu? sim. Ele foi bem. ah, Ele teve um despertar de propósito realmente, né? Você vê que quando gera crise no começo e depois ele lidar com o conflito, ele não hesita, ainda mais quando a esposa apoia, ele vai com tudo. É isso. Tanto que a hora, eu acho legal a hora que eles estão no barco ali e tá os dois e os rebeldes falam, não, é só um. E agora? E tipo, você vê que o mais velho dá aquela hesitada, né? Ele, tipo, cara, Não, mas eu senti que os dois ali estavam para pra ir. pro game, é. É, Eu gostei do vampiro. o vampiro foi até o final, cara, Ele velho. tava pro game. Mas eu gostava a hora que eu gostei, que conflita com a gente, a hora que ele É. pede demissão do emprego público dele. Ainda Hum. mais pra gente, E país de funcionário público aqui no ele Brasil. tava 10 meses pra Pra se ganhar. aposentar. Putz, Putz, grila. você Isso pega, né? Isso pega. Assim, isso é você abrir mão do conforto. pegar o seu conforto e colocar na linha e, mano, você entende? Isso que pra mim, assim, meu, é vida ou morte, entendeu? É quando você, de fato, caraca, onde a gente vai em algum momento gravar um episódio sobre Abraão, mas é quando Abraão entrega Isaac, sabe assim? Cara, agora você rasgou seu coração e A você gente se já gravou. entregou. Abraão já. Gravou sobre Abraão? Hum. Ah, Ó, a gente já tá no 21º e já estamos nossa, eu queria conversando. até gravar de novo sobre Abraão. Cara, isso aí é muito bom que você falou. É, é Isso um- me impactou bastante naquele momento. E você vê que quando ele faz isso, o chefe dele entende a seriedade. Então, às é vezes, verdade, porque o chefe deu uma hesitada ali em ajudar, né? não, Entrou naquela parte burocrática é, ali e aí falou, não, ó, agora. exato, mas eu acho que tem pessoas, e eu já senti isso. Aliás, eu me lembrei, uma vez, eu tinha um coordenador na escola, chamava Cristiano. Um cara top, meu, gente fina, amoroso, maravilhoso. Aí depois que eu saí do colégio, eu mantive algum contato com ele, e aí, em determinado momento da minha vida, eu, eu me converti, eu comecei a levar a minha fé a sério e fiquei apaixonado por Jesus. Tá. E eu tive um encontro com ele. E aí comentei, falei sobre isso com ele, e ele falou assim para mim, ó, falou assim, Antônio, você é um cara muito apaixonado. Vamos ver se essa paixão sobrevive ao tempo. O teste para você é o teste do tempo. E, cara, tô até hoje, entendeu? Então, é legal porque às vezes as pessoas do lado de fora, elas precisam de uma prova concreta de que você de fato tá no game, entendeu? De que você de fato tá comprado com aquele negócio. Nossa, E nesse momento do filme, quando o cara pede demissão, eu imagino que o chefe dele olha aquilo e fala assim: caraca, esse cara tá sério, entendeu? Esse cara não tá de brincadeira. Eu não sei, ele faz alguma coisa para ajudar depois daquilo, só fala boa sorte. ele dá tipo um backup, né? Tipo, ó, você vai ter equipe aqui, não sei o que, ele Ele dá uma ajuda, né? abre umas portas Mas ali. ele muda o posicionamento dele, Sim, que era de porrada. E é engraçado também esse lance que quando você pede demissão ou quando você fala eu não dependo disso, você se torna livre para de fato buscar o que é relevante para você. Então ali o chefe dele ele estava meio que chantageando, falando,
Cara, você precisa voltar, acabou, você vai perder seu emprego. Fala, não, eu abro mão do meu emprego. Que me lembrou, cara, Nossa, muito forte isso. eu vou dar uma viajada agora. Sabe o que me lembrou? Hum. Que Jesus fala o seguinte, que a verdadeira liberdade é quando você perde o medo da morte. Então, quando você não tem medo de morrer, cara, ninguém manda em você, bro. Porque qual que é o limite? O limite máximo da nossa que alguém pode te chantagear, fala assim, eu vou te matar. Mas quando você fala, mas eu não tenho problema em morrer, você é realmente livre. Ninguém tem nada para fazer com você, entendeu? É por isso que as pessoas começam, por isso que esses canalhas vão atrás da família. Mas esse louco não tem o que fazer contra ele. Ele não tem medo de morrer. Então eu vou atrás dos filhos dele, vou atrás da esposa dele, entendeu? Caraca, Pesado isso, né? muito pesado. Caraca, É não a... queria ter ido tão longe assim. Foi, né? Nossa, cara, bem pesado. E você tem razão, né? O Evangelho fala sobre que a gente já morreu, né? No início do Evangelho, tipo assim, agora já era. Você entrega a sua vida, você tá morto pra você mesmo. E Mano, você tá pronto para fazer o que tem que ser feito. Agora, quando você abraça o chamado, quando você entende e quando você abre mão de tudo pelo que você tem que fazer, a tendência natural é que pessoas se conectem com o que você está fazendo porque vem o fogo em você. Então, no filme, o Tim Ballard, a esposa se conecta, o vampiro se conecta, o vampiro. aquele policial colombiano se conecta, Aham. aquele empresário se conecta, que é o O cara que empresário se financia. conecta, pode crer. Quem mais? O próprio chefe dele se conecta, ou seja, é um cara que ele entende um chamado muito forte, ele paga o preço e naturalmente as pessoas começam a se aproximar como se fosse um imã, sabe? Você acha que quando o pai das duas crianças lança aquela crise nele, o pai consegue enxergar isso nele ou ele também ficou surpreso? Eu acho que ele ficou surpreso também Eu com, acho que ele ficou surpreso. com o Eu acho que, resultado, né? cara, o pai naquele momento, até a gente comentou sobre isso, o pai naquele momento fez o papel que normalmente as mães fazem, que é Verdade. eu não tenho compromisso com mais nada, eu quero meu filho de volta, eu vou passar vergonha, eu vou brigar com você, eu vou ser expulso, mas eu vou ficar aqui, não importa, que é o que a gente estava comentando. Talvez, se, se aquele cara não fosse pai solteiro, talvez se tivesse uma mãe junto, não teria deixado as crianças sozinhas para fazer entre aspas, teste, né? Ah, Eu não consigo imaginar a Paula deixando a Elisa para fazer um teste e volta no final do dia. Impossível. deixando lá sozinha. Impossível, impossível. Só que a gente consegue ver as mães fazendo isso. Mas eu, às vezes, acho que nós, como pais, temos um pouco de vergonha de se posicionar, sabe? E tá errado. Caraca, interessante esse A ponto. gente tem que se posicionar. A gente não tem que ter vergonha de, sabe, não quero me comprometer, não quero causar um escândalo aqui. Dane-se, velho. São seus filhos, entendeu? E o pai da menina, chega um momento no filme que ele fala: dane-se, eu quero minha filha de volta, cara. Você tá interessado, você tá nesse caso? Meu, isso é uma fresta de esperança, eu não vou largar ela, entendeu? Que bom. E ele apela, né? Porque eu sinto que o Tim Ballard chega uma hora que ele fala assim: para, meu, tô fazendo meu trabalho aqui. E o cara fala: dane-se, é minha filha. E se fosse a sua, né? Foi o ponto, né? Cara, a parte que ele entra pra selva, eu acho que ali foi a minha crise de tipo, cara, isso não é de verdade. Na selva, porque essa parte do filme eu tenho a crítica que eu acho que o enredo foi bem, é, acho que foi a parte que ficou mais fraca, Mas assim. será que foi daquele jeito? Então, eu não sei, eu acho que não, eu acho que não foi 100%. Será que ele chegou a ter o contato físico com, Não sei. Será que ele matou o cara? será que ele matou o cara? Mas não dá nem pra saber se ele matou mesmo o cara, os caras desmaiou. É, Mas será que ele verdade. entrou dentro dos caras e Foi, roubou a foi bem menina? ruinzinha aquela parte, né? Tipo Mas, mano, assim, eu não sei, será que foi aquilo? não sei, mas eu digo assim, a parte técnica do filme, aquilo ali foi bem esquisito. Eu não gostei da cena que ele vai andando procurando a menina, todo mundo dormindo, ninguém acorda. Tipo, ele vai entrando ali, vai olhando, aí os caras lá com a música alta, É, não aí gostei. dá um. Foi bem ruim essa Não, a parte. parte dos caras cantando eu gostei. Ah, mesmo assim, mas você vai entrar, o cara do serviço secreto, mas como é que você entra e ninguém acorda? Um bando de. É, sei lá. Foi meio forçado. Tipo, a parte da selva foi tipo Rambo total, né? É,
É. É que ele não teve muito confronto, mas foi aquele negócio do herói máximo, assim. Mas eu gostei da ambientação do lugar, entendeu? Mostrar um pouco como que é. Porque deve ser exatamente daquele jeito. Hum. Como funciona um lugar onde planta cocaína, onde eles macetam. Eu acho que, na verdade, não sei. Eu acho que era cocaína aquilo, né? Que eles estavam macetando, parece pó. É. Acho que era. Então, isso, Produção, né, Ali era Colômbia, né? Colômbia. Essa Produção de é droga. interessante, mas também eu concordo que não foi uma coisa tão legal assim. Você tinha comentado comigo, quando a gente estava conversando, uma coisa meio punk, que saindo um pouco do filme, entrando um pouco no assunto de sequestro infantil e tal. Essa conexão que existe entre sexo, poder e dinheiro dentro do sequestro de crianças, né? Caraca, é o máximo dos três, cara. É alguém buscando poder e dinheiro em cima de sexo infantil. A pornografia já é sexo, poder e dinheiro. Já, mas é que é tipo assim, são pessoas adultas que escolhem É o aquilo. suprassumo da maldade, né? É o é punk, É cara. o fino suco do inferno. É, Caraca. caraca, velho. É a pior coisa. Cara, é bizarro, porque você tem algumas cenas que, obviamente, e graças a Deus não mostra nada demais, mas a nossa imaginação, ela vai até um ponto de você falar, mano, cara, Ah, o não tem cara tá como. ali naquele quarto com uma criança de Não tem 8 como. 9 anos de idade, velho. É muito zoado. É o ápice da... Cara, isso pra mim é muito Mas acho que é diabólico. por isso que as pessoas têm um pouco de dificuldade, porque é muito difícil você. Imaginar Não, esse resultado, né? não Vamos tem falar. como, acho que faz mal até. Não tem como. Isso tem no Brasil? Tem. Aonde? Marajó. Falei. Marajó uma ilha no Nordeste que tem um. Não é ilha? Norte. É norte ou é Nordeste? Norte, no Pará, né? Ah, é, Lá lá em no cima, Pará. né? É lá no Pará. É que Ilha tem um do dos Marajó. piores índices de desenvolvimento humano. Se não é o pior do Brasil, né? Acho que é um dos lugares mais pobres do Brasil. Sim, E tem tráfico infantil lá, né? tem. Agora, sabe o que me Tem, incomoda muito tem. do tráfico infantil? Quem é o consumo que vem de fora, cara. Eu tenho vontade de matar um gringo que vem pro Brasil para consumir esse tipo de coisa, sabe? Mano, o que o cara vai fazer aqui, brother? Pelo amor de Deus, isso é um horror, cara. Recife, o Nordeste tem bastante, é um horror. É. Bom, não adianta a gente ficar chovendo no molhado, mas é um ponto que aqui no Brasil existe isso também. E a Uhum. gente estava conversando sobre os países de terceiro mundo, entre aspas, né, os países em desenvolvimento, que é onde existe o sequestro de crianças, onde existe a comercialização de crianças, e que aparentemente essas crianças não vão para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o consumidor número um de pornografia, mas essas crianças vão para outros lugares do mundo. Mas elas saem dos seus países de origem. Então, a gente buscou informação, né? Os países onde há mais tráfico de crianças: Camboja, Laos, Mianmar, Nossa, Tailândia e Vietnã, onde fica Laos? lá na Ásia. É, Caramba. perto ali da Indonésia, é isso? Mianmar, Camboja, Tailândia, ali no, naquele, para baixo da Índia, teve bastante guerra civil, são lugares muito destruídos e que onde acaba tendo. A gente estava pensando por que será que esses países, né? Ou os países subdesenvolvidos em geral, os aqui da América Latina também, por que que eles acabam tendo mais tráfico infantil? E a gente não é especialista nisso. Tem até um movimento que chama The Justice Movement, que trata a respeito de tráfico de mulheres. A gente não é especialista nesse assunto. Mas, pensando sobre isso e conectando com paternidade, me parece que nesses países existem alguns fatores que poderiam levar a um maior tráfico infantil. Pois. Até me lembrei daquele. Você viu um vídeo recente de um cara que era um pedófilo, que ele foi entrevistado? Você lembra, tá ligado?
Uhum. e que ele falou que um fator definitivo para que ele não fosse atrás de uma criança seria se tem um pai presente. Sim. Você tá ligado? Uhum. Eu Cara, eu olhei fiquei esse muito vídeo. impressionado com aquilo. Bem bizarro, né? Ou seja, talvez Eu acho que nesse ele define não só um pai, mas um pai presente. presente e não sei se tem a ver com. Presente, eu acho que presente, né? Eu não lembro. Eu lembrava que tinha alguma coisa a ver até com a Algum postura. adjetivo, né? Tipo, uma postura É, mais forte, assim. eu acho que tinha um adjetivo de um pai presente forte. Pai bravo, vamos falar assim. Ativo. É, Isso. Talvez em países menos desenvolvidos você tenha algumas coisas acontecendo. Uma delas, um número muito maior de mães solteiras. Então, a ausência de um é. homem. Uhum. Porque, cara, se você. No filme mesmo tem umas cenas, né? De crianças sendo arrancadas de mães. Então, acontece. Não tem nenhuma cena de uma criança sendo arrancada de um homem, que eu me lembre. É, não Então, lembro. talvez esse seja um dos pontos, e é um ponto muito relevante para a paternidade, que é se você é um pai presente e se você é um pai ativo, você anula as chances dos seus filhos serem sequestrados, a menos que você seja ausente. E abusados, né? Vamos falar assim, porque Sim, aqui a gente tá falando de um sequestro para algo, mas eu acho que até no nosso contexto a gente vê que existe abuso sem o sequestro, né? sim. Tá bom. Acho que então É. o pai presente, ativo, forte, Uhum. ele coíbe essas duas situações. Tá. E também eu acho que em países em desenvolvimento existe uma ausência até justificada dos pais por trabalharem mais fora de casa ou trabalharem mais longe de casa. Então, deixando as crianças em casa mais vulneráveis para esse tipo de atuação. Caraca. É, Pesado. é zoado pensar nisso, mas é verdade. Sim. Então, o papel do pai na proteção física mesmo dos filhos é essencial. A gente não tem como diminuir esse papel, diminuir essa importância. Se você quer ter filho, se você tem filho, saiba que a sua atuação como pai é definitiva para a segurança dos seus filhos. Segurança física, cara. Física. Onde eu fico pensando aquele pai que, bom, é que isso também é muito bizarro, né? Um pai que deixa os filhos para fazer um teste e volta no final do dia. Meu Deus do céu. Cara, você não acha que isso já entra um pouco em aquele lance da falta de, até a falta de conhecimento, a parte intelectual, eu acho que entra um pouco, porque Ignorância. a pura ignorância mesmo, porque você vê que ele deixa de uma forma que não é um pai despreocupado com a criança, ele ama os filhos, mas Estranho, né? esquisito, né, cara? Será que aquilo foi daquele jeito mesmo ou será que eles ficcionaram? É, coitado. Caraca, mano, não é possível que o nego entregue os filhos assim. Mas acontece, né, cara? É que ali a gente tá vivendo atores, pessoas que. Mas se você for levar para um extremo sei lá, de um lugar subdesenvolvido, é, não tem muito aquele. É que talvez também volte naquele lugar de ninguém imagina uma maldade dessa, né, cara? Exato. Bom, eu imagino hoje em dia. Agora a gente tá preparado, né? E qual o impacto que o filme tem para você, assim, é, de posicionamento com relação a esse assunto específico? Caraca, velho. Acho que da postura do pai em dois sentidos, né? Proteção pra dentro Aham. e pra fora também, porque ver esse cara tomando a frente de algo que é pra fora, e é o que você falou, eu entendo que ele tem um chamado pra fazer, né, pra estar naquele assunto, mas é, ainda mais falando de paternidade, eu acho que me trouxe uma motivação, um pouco do propósito que a gente tem aqui, Pensei nisso também. de acender o pai nessa jornada de proteção, porque, cara, eu creio que é, eu não sei, o meu pensamento sobre essa questão dos países subdesenvolvidos foram proteção intelectual e proteção espiritual. Como intelectual. Intelectual no nível de que acaba que
a própria ignorância que a gente falou, né? O fato de não ter o conhecimento, de ter essa ignorância enraizada, trouxe eles serem muito, acreditarem na bondade das pessoas, Ah, tá. né? Então você talvez Abriu não espaço para abriu isso espaço, acontecer. porque não é tão antigo assim. Você tem notícia, você tem, sei lá, se é um lugar que tá recente, tá sempre acontecendo alguma coisa, a gente fica Mas daí já não é proteção intelectual, é preparo intelectual. preparo. Preparo. É porque a proteção vai vir depois do preparo, certo? Lógico, lógico. É, Mas eu digo assim, é bom que a gente como homem e pai, entenda que a gente tem que ser bem informado, já é. entendeu? Aham, Assim, eu luto muito contra aquele modelo, a gente conversou outro dia sobre aquele modelo do homem que não lê nada, não se informa, chega em casa, assiste futebol, não conversa com ninguém, sabe? Ele pode até estar trazendo provisão para casa, trazendo dinheiro e protegendo as pessoas, mas existe outros aspectos da atuação dele que ele não está fazendo, né? sim. E que faltam. Mas isso é uma coisa. A segunda coisa que você estava comentando sobre o impacto que trouxe para você o filme. O impacto primeiro, da gente não acreditar que o ser humano é capaz, né, de tudo isso. Né? Mas eu acho que a figura paterna do Tim é bem impressionante, né? De você ver um cara que tem 6 filhos e você vê pela postura dele e da mulher que ele tem uma família saudável Sim, e ao ponto de que o cara também se levanta perante a habilidade dele, perante aquilo que ele faz para poder salvar uma pessoa, né? Para né? poder salvar uma criança. Bem Eu incrível. acho que para mim a paternidade, acho que a gente falou disso uma vez, você até falou, né, sobre quando um pai forma uma família saudável. O pai é saudável, ele não só serve a própria família, mas como ele também serve à sociedade, A à comunidade, comunidade. verdade. E isso para mim acho que foi bem impressionante, ao ponto de que a crítica que eu fui buscar algumas críticas e a crítica das pessoas acaba sendo essa, de que é um homem cristão muito perfeito. Ah, E o cara é impecável. O que que você acha disso? sei lá se é impecável. No filme aparece isso, né? É, a história, né? Tipo, É, mas, quem é impecável? Ninguém é impecável. claro. Bobeira. E se for também, bom, que bobeira. Mas, ó, é, tem uma coisa que, no impacto para mim, né? Tem um Ah, impacto pessoal na minha atuação como pai. Eu tenho hum, que ser presente, eu tenho que ser ativo, eu tenho que me preocupar com eles. E tem a minha atuação como me posicionando com relação ao que quer que seja que eu sinto um chamado para me posicionar. Então, por exemplo, com relação à paternidade. Cara, é importante que as pessoas se posicionem para além do que é o confortável, para além do que é o próprio sustento. Então, que é o que você comentou, que a gente está fazendo, ou então o Band of Brothers, que é o discipulado que a gente faz, que é você dar um passo para além de você, sabe? Falar, meu, eu identifico um problema, e eu vou fazer alguma coisa para resolver aquele problema. E uma terceira coisa que é especificamente com relação ao tráfico de crianças e pedofilia. A gente também precisa entender como a gente consegue atuar, como a gente consegue financiar, é, propagar o filme, entender quais são as organizações que participam disso, até pesquisar e colocar depois no final do quando a gente publicar esse episódio, colocar lá no final na descrição quais são as organizações que fazem isso, como a gente faz para entrar em contato, como faz para financiá-las, porque é, não necessariamente você é o cara, você é o Tim Ballard, entendeu? Não precisa você ser o cara, sim, até porque mas o cara era policial também, né? mas você consegue de outras formas atuar, né? E ir atrás de financiar ou de dar publicidade ou colocar no seu Instagram, que quer que seja, cara, mas fazer algo para ajudar, entendeu? Isso é uma terceira coisa que me impactou. Foi assim, cara, o que que eu estou fazendo para para ir contra isso, entendeu? O Uhum. que é isso que você pesquisou aí? Não, eu lembrei de uma coisa que tem, eu acho que até um alerta que se você discar 100 no telefone, Hum. ele cai num disque denúncia para você denunciar algum abuso que você está vendo, um Ah, é? sequestro, algum abuso, entra.
entra nisso. Acho que é de quê? Ah, é verdade, tem o Instituto Amarelinha, cara. Eles foram na igreja. Aí eles até usam um rubber band. Como é que chama aquele negocinho? Que é de borracha, um braceletezinho de uma pulseirinha de borracha que olha que loucura para que serve esse negócio. Primeiro, o Instituto Amarelinha foi lá na igreja e ensinou as crianças como reagir. Então tem que gritar, porque a criança tem que gritar. Mas ela falou o seguinte, que elas usam aquele negocinho de borracha amarelinho e os sequestradores conhecem aquele negócio e sabem que as crianças que estão usando sabem reagir. Então já funciona como Caramba, algo para prever um repelente, repelente de vagabundo, pro cara, pro imbecil não ir atrás da criança, cara. caraca, velho. Instituto Amarelinha, eu vou colocar depois eu vou colocar o, o contato, a página, cara, porque a gente precisa apoiar esses negócios, eles são muito importantes, cara, Sim, muito importantes. muito bom. Esse Disque 100, o que que faz? O Disque 100, você liga e já faz a denúncia É, anônima. isso, exato. Se você vê alguma coisa, você tem esse canal, né, para acessar. E a gente tem que ficar ligado também na rua. Cara, se você vê alguma coisa dessas. Eu vi outro dia um vídeo, meu Deus, sei lá qual cidade que era. Parecia um cara pegando uma criança no meio da rua, era forjado. Mas ele pegava a criança e levava assim para um beco e ninguém fazia nada, brother. Mano, como pode um negócio desse? Como você não faz nada? É, Você cara, precisa fazer alguma coisa. eu, Você vai se sujar, você vai o quê? Você vai ter que brigar, vai rasgar sua roupa, dane-se. Esse, esse, esse inconformismo precisa, talvez o filme traga um pouco disso. Precisa entrar um é, pouco na gente, você não posso me conformar com isso. sim, Porque podia ser o meu filho, cara. Podia ser meu irmão, podia ser, sei lá, entendeu? Podia ser eu quando criança. Caraca, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente já não sei se a gente gravou sobre violência, mas é, existe, a gente precisa ter um inconformismo, nós homens, porque a gente detém a força física. Eu sei que tem mulheres que são fortes, tudo bem, mas na média, nós homens detemos a força física. Se o homem bom não fizer nada, o homem mau prospera. A gente precisa se posicionar. Quando vê alguma coisa acontecendo, quando presencia, né? eu acho que aqui eu vejo dois pontos. Esse ponto físico entra um pouco que a gente tem vivido nossas vidas de uma maneira talvez tão fechada e tão egoísta que a gente não consegue abrir mão de um conforto para poder fazer algo que é certo. Sim. E, e uma coisa do filme que me deixou muito pensativo foi o fato do filme estar 5 anos engavetado. Ah, tá. Que daqui a gente leva para um nível um pouco mais político da coisa. Que a história era o seguinte, é um grupo mexicano que produziu o filme, Ah, é? produziu e vendeu para a Fox. Na sequência, a Fox foi lá e foi vendida para Disney. E Mas, a Disney engavetou. mas produziu ou escreveu? Cara, eles deixam claro que o filme está produzido há 5 anos. Com o Jim Caviezel e tudo? Será? Será que era o roteiro? Deve ser o roteiro mesmo. Porque o Jim Caviezel entrou, acho que só depois que a Angel Studios entrou, não foi? Ou não? Foi. É, acho que sim. Bom, mas de qualquer forma, o filme estava engavetado. O filme estava engavetado. E eu acho que o que entra, então depois a Disney compra a Fox e engaveta, vem um outro grupo, compra de volta os direitos e vende para a Angel. Então, Tá. e esse foi o processo. Só que assim, o próprio ator que faz o Tim é o mesmo ator que fez Paixão de Cristo lá atrás. E aqui O tem Jim Caviezel. o Jim Caviezel, que é a polêmica de que ele foi anulado depois que ele fez Cancelado. cancelado. Foi. Ele não fez mais A nada. palavra é cancelado. Ele não fez mais Ele não nada fez mais depois. nada. E agora, tipo assim, ele tem a oportunidade. E o cara, eu acho que aqui vem também, Você quer tirando pro polemizar, lado. né? Você quer Mas polemizar. porque eu acho que tem aquela parada do morto, cara. O cara já tá morto mesmo. Ah, entendi. Eu não perco nada. Vou lá, vamos filmar esse filme. Bora, vamos fazer o que é certo, Aí, porque eu tô sem. Eu não tenho mais reputação aqui, tá tudo bem. inclusive, a cena pós-crédito é uma das mais tocantes, né? Sim, não percam pós-crédito. E eu acho que isso vale essa reflexão. Cara, por que que algo tão importante, tão grande, com um fato real? Porque não tem como, isso aqui é da minha cabeça, isso daqui é uma, como fala, esqueci o nome da,
uma coisa que é aquela teoria da conspiração, né? Sim. Não, é um fato real de que existe um problema real e que politicamente isso está trazendo problema. Então, eu acho que fica o pensamento de que a gente precisa fazer esse exercício. O que está acontecendo com a humanidade hoje em dia, cara? Pro fato da gente não olhar para o real problema enquanto ficam polarizando política e Outras tudo, ideias. a gente tem um problema real na mão aqui, que é isso aqui. E aí, a gente vai continuar polarizando, vai continuar criticando o filme porque é cristão, não é cristão, ou a gente vai olhar para o problema e cada um vai fazer a correção daquilo que precisa ser feito? Até porque dane-se se a criança que passou por isso é cristã ou não é cristã. Ponto não é Total. esse. Ponto. Ou seja, os pais são de direita ou são de esquerda. Não importa isso. Uhum. Não importa uma criança precisa ser Exato. defendida. Total. É, Fica aí. as críticas para mim vão por esse nível de que a galera ainda vai muito polarizar, ainda fala, ah, mas eu tô sendo aqui em cima do muro. Falo, cara, o em cima do muro não é se é direita ou esquerda, o em cima do muro é que tem crianças passando por essa situação. Mas, cara, ainda que você levou isso para um nível um pouco mais amplo, né, de sociedade, ainda que a sociedade esteja muito enevoada com ficções e coisas desse sentido, eu acho que quando esses alertas aparecem, você sabe, é como se fosse um torpor. Sabe o que me lembra? Lembra aquele rei do Senhor dos Anéis? Você assistiu o Senhor dos Anéis? Assistiu, não assistiu todos, né? Um rei que ele tá num feitiço e ele acorda, tá ligado? Um rei de, acho que é de Sim, Rohan. sim, que depois tem aquela batalha dentro do castelo lá. Isso, não o rei que mata o filho. Uhum, Aqui o rei que é pai da menininha, da gatinha que quer ficar com Aragorn. uhum, Então, esse rei, ele tá num torpor e ele é acordado. Então, eu sinto às vezes que as pessoas estão num torpor, aí você tá lá assistindo ficção, Marvel, se divertindo, e tal. Aí de repente, meu, você toma uma porrada, que é uma coisa real dessa. Só que você reage. Então, o quanto esse filme arrecadou e como ele arrecadou mais do que o Indiana Jones e tudo mais, dá pra gente uma sensação de que, cara, é necessário você falar sobre essas coisas sérias porque as pessoas reagem, entendeu? A gente não tá na mão. Também uma outra coisa que me incomoda. Eu não tô na mão dos políticos, cara. Eu não dependo dos políticos para tudo. A gente pode se movimentar para além dos poderes instituídos. Não estou falando de uma revolução, de revolta. Não, de posicionamento, de bastante gente. Eu nunca vi um político proibindo você de abrir uma ONG para fazer o bem. Não é esse o ponto. O ponto é que as pessoas não querem. E aí ficar culpando o político, vai lá, você faz, entendeu? Se posiciona, dá dinheiro para quem está fazendo, ajuda, sabe? sim, Já é algo muito grande, porque essa massa de pessoas entorpecidas é o que parece que permite que o mal seja feito. Cara, eu estava conversando hoje com um amigo, hoje, vindo para cá. É, ele está tendo um problema na casa dele, está tendo uma obra do lado da casa dele, e os caras estão pisando na bola. E ele falou: Ah, Antônio, eu quero entrar com uma ação. E a esposa falando: Não, deixa para lá. E eu falei: Não deixa para lá, cara. Faça alguma coisa, é um direito seu, os caras estão te prejudicando. Entra com uma ação, faz algo. Porque se você não fizer nada, e se ninguém faz nada, tipo, parece que o mal prevalece, sabe? O descaso prevalece, a falta de respeito prevalece. A gente tem que se posicionar. E não com violência, mas com as ferramentas que são dadas, entendeu? Elas estão à disposição e elas funcionam. O problema não está nas ferramentas, o problema está nas pessoas que não querem fazer nada. muito bom, Nossa, virou um, né? muito bom. É, tá bom. Muito bom. Tá bom, é isso. Show. Fechou, pessoal. Muito obrigado. Nossa, esse final aqui eu fiquei empolgado, hein? Maravilha. Pessoal, manda mensagem pra gente. A gente vai colocar no final sobre o Instituto Amarelinha, para que vocês possam contribuir, acessar, ajudar. Show. E valeu, gente. Fiquem Obrigado. com Deus. Um Valeu, abraço. pessoal. Até mais.